Hoje nós vamos falar de um vinho que tem sabor de comemoração. Eu sou o Marcelo Andrade e hoje nós vamos falar sobre champanhe. A região de Champagne fica a mais ou menos 150 quilômetros de Paris, a leste, nordeste de Paris. É uma região com terroir perfeito para esse tipo de vinho, solo calcário. As principais cidades da região de Champagne são Reims e Épernay. São entre essas duas cidades que tem boa parte, né, das regiões de Champagne. A história do vinho naquela região é muito antiga, se perdeu no tempo. Se faziam os ditos vinhos tranquilos, mas aí quando um monge chamado Dom Pérignon, que era um grande estudioso de vinhos, de solo, etc., da arte da vinicultura, no meio dos experimentos que ele fazia, no meio dos testes que ele fazia, ele acabou descobrindo então a efervescência nos vinhos, pelo menos é atribuído a ele a descoberta do champanhe. O Dom Pérignon foi um monge que morreu no começo do século XVIII, mas o champanhe moderno é um produto do século XIX, que passa pela Viúva Clicquot, que dá nome a uma das marcas mais famosas de champanhe, né, a Veuve Clicquot. Ao longo desse século foram feitos grandes aprimoramentos e no século XX, né, foram feitos ainda mais aperfeiçoamentos até chegar no champanhe moderno, né? Antigamente, ainda no século XIX, havia mais vinhos tranquilos que os vinhos espumantes. Vinho tranquilo é aquele que não é efervescente. Foi realmente no século XX que os vinhos efervescentes tomaram conta da região e hoje a região praticamente só produz essas maravilhas borbulhantes. Como que é feito o champanhe, então? O champanhe é feito como qualquer vinho no começo. Então é feita uma primeira fermentação, na qual aquele suco de uva é transformado em vinho. A diferença vai ser na chamada segunda fermentação, que é feita na garrafa. E é nessa segunda fermentação que vai ser criada a efervescência. É prise de mousse, como falam os franceses, na qual vão ser criados então vai ter toda aquela pressão que, se não me engano, é mais forte que pressão de pneu de carro. Durante o processo da segunda fermentação, os vinhos são armazenados em caves, né, em grandes galerias subterrâneas, né, que pertencem às empresas produtoras de champanhe. Antigamente as garrafas tinham que ser viradas manualmente, hoje são máquinas que viram a champanhe, ficam virando de tempos em tempos. E aí, depois de vários meses, acumula-se uma levedura perto da tampa, né, da garrafa da champanhe e é feito um processo de dégorgement, ou seja, se tira essa levedura e depois se coloca um licor de expedição e aí se tampa definitivamente o champanhe para ser vendido. O champanhe é feito com 3 uvas, a Pinot Noir, Pinot Meunier e a Chardonnay. São 3 uvas. As duas primeiras, as duas Pinot, são uvas tintas e a Chardonnay é uma uva branca, que aliás faz excelentes vinhos brancos no mundo inteiro. Os melhores vinhos brancos do mundo estão numa região ao sul da região de Champagne chamada de Borgonha. E o Chardonnay se tornou um sucesso em vários locais do mundo. O Pinot Noir também, em cima dessa uva, também são feitos vinhos esplêndidos também na região de Borgonha, e também o Pinot Noir também é plantado e cultivado em outras regiões do mundo. Dessas 3 uvas, a menos nobre é a Pinot Meunier, mas ela também contribui ao dar aroma, ao dar um fragor, um frescor para o vinho. Então é um vinho de 3 uvas, né? O que aliás é um simbolismo interessante, já como a ordem espiritual é trina, 3 é 1 e 1 é 3, então o champanhe tem esse bonito simbolismo, né? Por natureza, o champanhe é um vinho de mistura, é um vinho de assemblage. Então o mestre de caves, ele mistura vinhos de vários anos até chegar no que ele quer, com base na tradição da empresa, com base nos valores que a empresa quis colocar nos vinhos. Então é feita uma mistura para preservar essa tradição, para preservar essa herança. Eles são mestres de misturas, né? Então a champanhe comum ela não é safrada, não é uma champanhe que tem um ano. É uma champanhe que visa
dá uma mesma personalidade ao longo do tempo. Além desses champanhes que é feito com essas 3 uvas, nós também temos o champanhe Blanc de Blanc, que é feito só com a Chardonnay, que é um vinho bom que já envelhece bastante, é um vinho muito nobre, é um vinho que valoriza muito a uva Chardonnay. Depois nós temos o Blanc de Noir, que é um vinho, um champanhe feito com a Pinot Noir e Pinot Meunier, ou só com a Pinot Noir. Depois nós temos os milésimes, que aí sim são vinhos que têm uma safra, né, que tem 1 ano na garrafa. E também há outros champanhes mais raros. O comum é o champanhe com as 3 uvas, é o clássico. Há uma escala na doçura do vinho. Nem todo champanhe é igual. Nós podemos ter um vinho mais doce e um vinho mais seco. Eu aconselho sempre os mais secos, que valorizam mais o sabor e acabam não sendo enjoativos. Então eu recomendo apenas o Brut, o Extra Brut e o Nature, que são os mais secos. Já o demi-sec, o mesmo sec, apesar do nome, ele já é um vinho mais doce e é um vinho que já não é tão interessante para ser tomado. Os champanhes antigamente, coisa de até 100 anos mesmo, 100 anos atrás, os champanhes eram bem mais doces. E aí com o tempo passaram a ficarem mais secos. Qual que é a diferença entre um champanhe e um vinho espumante? Bom, nós temos entre o gênero e a espécie. O vinho espumante seria o gênero e o champanhe seria a espécie. Não se pode dar o nome de champanhe em outras regiões que fazem vinho espumante, como Brasil, Espanha, etc., por uma noção da denominação de origem controlada, uma questão que vem da natureza do terroir que eu vou abordar em uma outra aula. Então, a natureza do vinho espumante nasceu em Champagne, é o melhor vinho espumante do mundo. Depois outros locais copiaram esse método, né? O método champenoise, é um método tradicional, e fazem também bons vinhos, mas nada se compara ao Champagne. Então, por uma questão de legislação e por uma questão de lógica, só se pode dar o nome de Champagne àquela região. Mas qual que é a diferença assim, de método de fazer entre o vinho espumante e um champanhe? É só a região ou tem outra coisa? Bom, muitos locais do mundo seguiram e copiaram o método champanhe. Alguns locais não usam as mesmas uvas. Normalmente se usa a Chardonnay e a Pinot Noir, mas a Pinot Meunier em muitos locais não é usada. Em outros países também as uvas mudam. Também existe um outro método de fazer vinho espumante chamado método Charmat, que é na qual a segunda fermentação não é feita na garrafa, a segunda fermentação é feita em tonel. É um método que deixa o vinho não com a qualidade tão boa como o método tradicional. O mais famoso desse vinho produzido sob o método Charmat é o vinho Prosecco, famoso na Itália. É um vinho que eu pessoalmente não aprecio muito, mas é um vinho que é bem difundido, bem famoso. Está os do Brasil, felizmente, feitos no Brasil, são vinhos espumantes muito bons e boa parte deles, acredito que a maioria deles, é feito no método tradicional. Então nós temos vinhos espumantes excelentes no Brasil, que aliás é uma boa notícia. Inclusive no Brasil são produzidos Nature, que são vinhos, como eu falei, vinhos secos e muito interessantes. Podemos dizer que o champanhe é a única obra de arte que explora os 5 sentidos, porque você pode ouvir, né, o champanhe. A pressão das bolinhas do gás carbônico é tão grande que se inclinar dá até para ouvir, né? Então, um detalhe que é a única obra de arte que explora os 5 sentidos. E tem uns fanáticos que até escutam, né, o barulhinho das perlages, como se diz em francês, né? Com o que nós podemos associar o champanhe? Nós podemos associar o champanhe com o gótico radiante. Aliás, em Reims tem uma das construções mais bonitas do mundo, uma das catedrais mais bonitas do mundo, que é a Notre-Dame de Reims, que foi construída no estilo do gótico radiante. O champanhe também é uma bebida radiante, uma bebida expansiva, é a bebida da comemoração, é a bebida da festa, né? Não se dá para pensar numa festa sem pensar em champanhe. Todas as grandes comemorações, as pessoas usam champanhe ou um vinho espumante. E o gótico radiante lembra muito essa alegria, lembra muito esse apogeu da arte, né? Lembra muito essa luminosidade. O champanhe é uma bebida luminosa, né? Em sentido figurativo também. Então, o gótico radiante e o champanhe tem uma dupla
fazem um paralelo muito interessante. Não é só um paralelo do local, né, já que é Reims, que é o grande centro do champanhe e também a sede da catedral, que é espetacular, mas também por causa desse paralelo que nós podemos explorar em outras aulas. Nessa linha de ser um vinho de comemoração, eu sugiro para as pessoas que são casadas, quando forem comemorar um aniversário de casamento, se puderem comemorar com um champanhe rosé, que é um outro tipo de champanhe que eu não havia mencionado. Por quê? Porque o champanhe rosé é feito de 2 vinhos diferentes. Ele é feito com um vinho tinto, com base na Pinot Noir, e um vinho branco com base no Chardonnay. E a junção dos dois, né? A junção da Chardonnay e da uva Pinot Noir, que transforma o vinho champanhe, que formam o vinho espumante rosé, gera um vinho de primeiríssima qualidade, um vinho excelente, um vinho extremamente agradável, uma cor muito bonita, uma cor que lembra a cor do salmão. E como ele é junção de 2 vinhos diferentes e cuja união deu muito certo, isso daí pode muito bem simbolizar um casamento, já que o casamento é a junção do homem e mulher, que obviamente são diferentes, e cuja união deu muito certo. E como se comemora um aniversário de casamento, né, uma festa, nada melhor do que ter uma bebida que espelha essa comemoração, que é o champanhe, mais que tenha 2 uvas, justamente para simbolizar a união entre o homem e a mulher. Quanto à música, a primeira música que me vem à mente para combinar com o champanhe, sem dúvida nenhuma, é a Primavera de Vivaldi, né? Porque a Primavera de Vivaldi é muito alegre, né? É uma explosão de vida, então lembra muito bem a explosão das perlages. Então, uma combinação perfeita, eu entendo que seja com o Vivaldi, com a Primavera. Outra música que vai bem é a Pequena Música Noturna, de Mozart. Lembrando que alguns filósofos já comentaram da associação entre Mozart e o champanhe. Não sou o primeiro a fazer, só estou repetindo o que eles ensinaram, e realmente a análise é perfeita. Pegaram uma música que tem uma alegria, né, uma música cativante, uma música alegre, uma música até de comemoração, e aí houve um casamento perfeito com o champanhe e essas 2 músicas. Com o que o champanhe combina? O champanhe combina pode solar, né? Grandes vinhos podem ser tomados sozinhos, ou seja, sem acompanhamento. Assim como nós temos numa orquestra, no momento que a orquestra silencia para ter algum músico de escola que sole algum instrumento, assim nós também podemos ter um vinho que pode ser tomado sozinho. O champanhe pode ser tomado sozinho, caso queira algum acompanhamento mais leve, algum queijo mais leve, queijo de massa, não queijo forte, uma coisa de aperitivo, que também combina muito bem com caviar ou ovos de peixe. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais. E teremos em uma outra aula a parte prática, né, do champanhe, onde eu vou comentar sobre a degustação e algumas outras coisas.